Do Jornal Público, este é o P24. Viva! Da noite passada, uma eleição. Iowa, nos Estados Unidos. Most importantly, we want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all. What a turnout, what a crowd. And I really think this is time now for everybody, our country, to come together. We want to come together. Donald Trump acabou por ganhar este caucus no Iowa, o primeiro desta longa jornada que nos vai levar pelos vários estados norte-americanos. Venceu com 51% dos votos. Consegue mais de metade dos delegados à Convenção Republicana que vai escolher o candidato a enfrentar o atual presidente, o democrata Joe Biden. Comigo neste P24, em conjunto com o Fogo e Fúria, o podcast do Público sobre assuntos dos Estados Unidos da América e que vai acompanhar, obviamente, muito este ano a atualidade política norte-americana com as várias eleições primárias. Tenho já o Alexandre Martins nesta madrugada fria que nos Estados Unidos revelou bem fria. Viva, Alexandre! Ora, viva! Bom dia ou boa madrugada. Donald Trump venceu este caucus no Iowa. Era já esperado, de certa forma, que fosse o vencedor, mas conseguiu mais de metade dos votos. Isto mostra que a corrida de Donald Trump vai ser um passeio no parque dentro do Partido Republicano, ou ainda é demasiado cedo para tirarmos esta conclusão? É bem possível. Não por causa deste resultado, que, como tu disseste, já era esperado, mas há aqui alguns indicadores que nos mostram que, de facto, o mais provável é que seja um passeio no parque para o Donald Trump. Esse é o cenário mais provável do que estarmos aqui à espera de uma candidatura forte por parte ou da Nikki Haley ou do Ron DeSantis. E isto deve-se essencialmente à falta de uma concorrência forte ou ainda à influência que Donald Trump tem dentro do Partido Republicano, que, apesar de ter perdido as presidenciais de 2020, se mantém bastante forte? A verdade é que tanto o Nikki Haley como o Ron DeSantis são candidatos fortes, só por si. Isto é, temos de recordar que há cerca de um ano muita gente dizia que o Ron DeSantis podia ser o nomeado, ou podia dar uma grande luta ao Donald Trump pela nomeação. A Nikki Haley também chegou a ser vista como uma hipótese numa área mais anti-Trump do Partido Republicano, como uma possível nomeada. São dois nomes importantes do Partido Republicano, mas de facto o domínio de Trump no Partido Republicano atualmente é tão grande com a passagem do tempo, que ambos os candidatos, e principalmente o Ron DeSantis, teve um ano para se tentar impor como um candidato viável no Partido Republicano e até agora não conseguiu. O facto de ter ficado no Iowa em segundo lugar, foi o Ron DeSantis que ficou em segundo lugar atrás do Donald Trump, e não a Nikki Haley. Havia aqui esta incógnita para saber quem é que ia ficar atrás de Donald Trump. Vai alimentar um bocadinho a narrativa de que Ron DeSantis, por ter terminado em segundo lugar à frente da Nikki Haley, ao contrário do que diziam as sondagens mais recentes, o Ron DeSantis ganharia aqui um novo impulso para as próximas primárias, mas o problema para a campanha do Ron DeSantis é que, sim, é verdade que terminou em segundo, isso é um bom resultado para ele, mas também é verdade que, para o tipo de candidato que é o Ron DeSantis, que seria, sem o Donald Trump, o candidato ideal para vencer no Iowa, temos de recordar que o vencedor nas primárias de 2016, em que o Trump acabou por vencer, mas quando a votação foi no Iowa, o vencedor foi o senador Ted Cruz. Então é um estado onde o eleitorado cristão evangélico tem uma grande preponderância, no eleitorado republicano, e que costuma escolher candidatos mais conservadores ou mais solidamente conservadores. Como sabemos, o Donald Trump não é esse candidato, é conservador, mas não tanto quanto Ron DeSantis, por exemplo, ou o Ted Cruz. E quero com isto dizer que se o DeSantis não teve um resultado melhor ou se não venceu no Iowa, dificilmente vai vencer noutro estado qualquer. Portanto, à partida,
ele tem aqui um limite para a sua candidatura. Para quem está mais habituado a acompanhar a atualidade dos Estados Unidos, já conhece o nome de Ron DeSantis e de Nikki Haley, mas é normal que quem não esteja tão habituado a seguir o que se passa do outro lado do Atlântico, provavelmente só conhece o nome de Donald Trump. Quem é que são estes dois candidatos mais, que pelo menos se revelaram mais fortes nesta primeira eleição primária, para além de Donald Trump? À partida temos aqui 2 ou 3 grupos logo à partida para este ciclo de eleições primárias para a escolha de um candidato do Partido Republicano, que depois provavelmente irá enfrentar o Joe Biden na eleição geral de novembro. Há um grupo que é o Donald Trump, só como um grande favorito e claro favorito. Um segundo grupo com o Ron DeSantis e Nikki Haley. O Ron DeSantis é o atual governador da Flórida. Nikki Haley é uma ex-embaixadora dos Estados Unidos e das Nações Unidas e uma antiga governadora da Carolina do Sul. Portanto, ela fez parte da administração Trump. E depois havia um terceiro grupo com candidatos, por exemplo, como o empresário Vivek Ramaswamy, que é um pró-Trump, também o Chris Christie, que é um anti-Trump. Estes 2 últimos já abandonaram. Os outros deste terceiro grupo que continuam também não têm qualquer tipo de expressão nas sondagens. Portanto, a corrida está limitada aqui a estes 3 candidatos, Donald Trump, Ron DeSantis e Nikki Haley. Este primeiro teste no Iowa servia precisamente para perceber quem entre Ron DeSantis e Nikki Haley se podia assumir como o principal opositor de Donald Trump para o que resta das eleições primárias. Era o grande atrativo desta votação no Iowa. E o facto de, como estávamos a dizer há pouco, o facto de DeSantis ter ficado à frente da Nikki Haley, sim, é verdade que é bom para a campanha dele, porque as últimas sondagens indicavam que a Nikki Haley poderia terminar em segundo lugar, mas tanto um como o outro dificilmente poderão tirar mais destas eleições primárias do que uma espécie de pequena vitória do DeSantis no caso do Iowa e o Nikki Haley na próxima votação, na próxima semana, que é no estado do New Hampshire. Portanto, nós temos aqui uma situação em que é muito provável que a nomeação, que o carimbo na candidatura do Donald Trump como candidato oficial do Partido Republicano à eleição de novembro, chegue por volta de março, do início de março. Isto porquê? Porque tivemos esta votação no Iowa agora, na próxima semana no New Hampshire é provável que a Nikki Haley tenha uma boa votação, porque no New Hampshire a percentagem do eleitorado cristão evangélico no Partido Republicano é inferior em comparação com o Iowa, e portanto logo aí ela pode ter já alguma vantagem em relação ao Donald Trump, porque estes cristãos evangélicos são principalmente os cristãos evangélicos que não têm estudos superiores, estão em peso ao lado do Donald Trump. Portanto, havendo menos no New Hampshire, ela terá mais possibilidades por ser a candidata anti-Trump, digamos, dentro do Partido Republicano. Depois, porque no New Hampshire, e ao contrário também do que aconteceu no Iowa, os eleitores independentes, aqueles que não estão filiados em nenhum partido, podem participar nas eleições primárias do Partido Republicano. Portanto, por maioria de razão, os republicanos ou os conservadores ou até democratas que não estejam afiliados no Partido Republicano vão poder votar e provavelmente poderão votar em maior número na candidata que a candidata anti-Trump, digamos assim. E também há uma terceira razão que no New Hampshire um dos outros candidatos que já existiu, Chris Christie, esse sim que era mesmo, cuja campanha se baseava única e exclusivamente na oposição a Donald Trump, ele chegou a ter 12% nas sondagens para a próxima votação no New Hampshire. Portanto, a Nikki Haley pode beneficiar de todas estas condições para ter um bom resultado no New Hampshire. E então, na próxima semana, estaremos aqui a dizer que a Nikki Haley agora sim vai começar, como agora estamos a ver que o Ron DeSantis pode começar. Mas pronto, a questão do Iowa ser extremamente conservador e dificilmente o Ron DeSantis poderá
conquistar vitórias se não conquistou no Iowa, e a Nikki Haley ter aqui esta janela de oportunidade no New Hampshire, mas depois também dificilmente poderá repetir nas votações seguintes, diz-nos que provavelmente o Donald Trump irá garantir esta nomeação facilmente e muito provavelmente no início de março, na chamada super terça-feira, no dia em que, neste caso, 15 estados vão a votos nas escolhas do Partido Republicano. Para quem também não acompanha tanto a atualidade política norte-americana, pode pensar que o discurso de Donald Trump mudou nos últimos meses ou anos, ou que há uma tentativa de moderação para voltar a tentar chegar a um eleitorado mais abrangente. Isso não aconteceu no discurso do ex-presidente dos Estados Unidos? Não aconteceu, mas também temos de ver que quando entramos num ciclo de eleições primárias, os candidatos estão a falar essencialmente para os seus eleitorados, para os eleitorados do seu partido e mais concretamente para os seus apoiantes dentro desse partido. Mas os outros também estão a ouvir, não é? Exatamente. Mas há aqui uma questão nos Estados Unidos, nós não vamos tentar não pensar como num país como Portugal, com uma dimensão totalmente diferente, com um sistema eleitoral totalmente diferente. O eleitorado que está muito atento às eleições neste momento nos Estados Unidos é um eleitorado mais participativo, mais partidário. Portanto, por exemplo, no caso da votação no Iowa, das primárias do Partido Republicano, a votação foi num sistema de cálculos. Cálculos que é um termo que designa uma reunião partidária. Portanto, em vez de as pessoas se deslocarem a qualquer hora do dia, de manhã à noite, para preencherem um boletim ou para carregarem o nome numa máquina e depois irem às suas vidas, no caso dos cálculos e no Iowa, as pessoas, os eleitores, têm de ir a um sítio específico a partir das 7 da noite, e estamos a falar num estado onde, por acaso, nesta noite houve temperaturas negativas, com gelo e neve a forçar o quarto de estradas, portanto é preciso muito entusiasmo para ir apoiar estes candidatos. Isso não acontece no eleitorado mais moderado do centro, que nesta altura das eleições tem mais que fazer do que estar aqui muito focado nas escolhas tanto do Partido Republicano como do Partido Democrata. Por isso é que é preciso ter muita atenção quando lemos as sondagens, até a nível nacional, quando vemos, por exemplo, o Trump ligeiramente à frente do Biden. A 10 meses das eleições isso não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer, num cenário que se calhar quem não acompanha muito a política dos Estados Unidos poderia esperar que Joe Biden estivesse já à frente, sem dúvida, não sei quantos % do Donald Trump, mas isso não acontece, porque, como sabemos, os eleitorados são bastante equiparados em termos de número, embora haja mais, aliás, no Partido Democrata, mas só quando chegarmos mais perto da eleição geral, com, por exemplo, o candidato que espera do Partido Democrata, o Joe Biden, que tenha um discurso mais virado para o centro, mais para os moderados, principalmente para recordar do que é que poderá ser um segundo mandato do Donald Trump. Então aí muitas das pessoas que agora não respondem nas sondagens ou que respondem consoante o sentimento que têm neste momento, em que não estão a pensar na eleição geral, mas sim nas suas preocupações com a economia neste momento, podem responder de maneira diferente quando chegarmos à eleição geral. Portanto, são dois ciclos completamente diferentes. No caso do Donald Trump, ele não só não se moderou nas primárias, que não tem de se moderar, como já vimos, mas mesmo antes do início das primárias ele teve declarações ainda mais extremistas e radicais do que há 4 ou 8 anos. Portanto, não há aqui nenhuma necessidade. A questão não se põe neste momento nos Estados Unidos, no Partido Republicano, sobre moderações. Quer dizer, uma sondagem que houve agora no Iowa, pouco antes da eleição, diz-nos que a maioria dos eleitores republicanos do Iowa não votaria de forma diferente ou não votará de forma diferente, porque continuará a votar em Trump, mesmo que ele seja condenado nos julgamentos que se avizinham, e a maioria dos meus eleitores também diz que Joe Biden é o presidente dos Estados Unidos ilegítimo. Portanto, depois deste tempo todo, nós estamos ainda no mesmo sítio, ou até um bocadinho, numa situação mais complicada do que em 2020. De hoje a uma semana, como disseste, vota o New Hampshire, portanto, até para a semana, Alexandre. Até para a semana. Um abraço.
Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Pode subscrever o podcast Fogo e Fúria na sua aplicação de podcast preferida. De resto, no público hoje, a seca no Algarve, que só um milagre nos pode salvar, é a citação, porque os campos estão verdes, as laranjeiras estão carregadas de fruta, a água corre nas torneiras, mas as barragens estão a bater no fundo, temendo-se o pior dos cenários neste verão. Eu sou o Ruben Martins, comigo hoje teve o Alexandre Martins. Este foi um P24 e Fogo e Fúria dedicado aos caucus no Iowa, a primeira eleição primária que nos leva às presidenciais dos Estados Unidos, lá para novembro. Até amanhã. O público fica no ouvido.